A paz do Senhor, meus queridos, glorificado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Estava meditando aqui na palavra do Senhor e encontrei algo maravilhoso que está no Salmo 27. Anelo pela presença de Deus, e como Deus nós não temeremos, com Deus nós não temeremos. Fala assim o primeiro versículo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Isso aqui é algo tremendo, quando nós nos envolvemos com Deus todo Criador, quando nós o buscamos, quando nós estamos querendo que Ele faça parte de nossa vida e quando nós estamos arraigados em Sua palavra, Ele vai ser sempre a nossa salvação e nós não vamos ter medo de nada. Porque uma das coisas que Deus tira do nosso coração é o medo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós perdemos o medo. O medo de quê? O medo da morte, o medo de tudo. Por quê? Porque Deus ele nos encoraja. E nós temos que nos apropriar disso daí. Isso é algo para todos nós, né? E aqui também ele fala, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui é maravilhoso, olha só. Davi, ele estava dizendo aqui que ele queria uma coisa, que era morar na casa de Deus todos os dias da sua vida, né? Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A palavra meditar, quando nós vamos entender o que significa essa palavra meditar, aqui está falando de, não é só aquela coisa de ficar pensando, mas de estar praticando, de estar vivendo aquilo que Deus nos chama a viver, a sua palavra, a prática da bondade, aceitar Jesus, o arrependimento, o reconhecer que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, que Ele é quem vai trazer para cada um de nós aquilo que nós precisamos. Deus, quando Ele cria o homem, Ele cria o homem para que tenha comunhão com Ele, ou seja, todos nós fomos criados com o propósito de estar na presença de Deus, todos nós. O que acontece é que o pecado, ele nos separa de Deus. Que pecado é esse? Pecado, nós já nascemos no pecado, né? Da origem da nossa formação. Então, quando nós nascemos hoje, já nascemos em pecado. Então, nascemos como crianças nós não sabemos falar, não sabemos andar. Então, nós somos criados por nossos pais, né? Nossos pais, nossa mãe, e ali nós vamos aprendendo todas as coisas. E vamos aprendendo, e de acordo com o que o nosso pai ou nossa mãe nos ensina, nós aprendemos a caminhar, a falar, e aí nós vamos para a escola, vamos estudar. Então tudo isso acontece na vida de todos nós, para quê? Para que nós venhamos a nos formar como pessoas cidadãos. Se nós nascemos em um lar evangélico, onde a palavra de Deus é pregada, é vivida, né? Graças a Deus por isso. Ao contrário de muitas pessoas, nascem e às vezes muitos não têm nenhum momento de educação, de escola, e vai crescendo e vai vivendo. Então, o que acontece? Todos nós nascemos e crescemos. Aí chega um determinado momento em nossas vidas onde ouvimos a palavra de Deus. Todos ouvem a palavra de Deus. Como? Por algo, numa música, numa canção, numa pregação no rádio, na televisão, passando em frente de uma igreja. Em algum momento de nossa vida, todos nós ouvimos falar de Jesus. Agora o que acontece? Quando nós damos ouvido a esta palavra e nós vamos buscar entender, compreender, nós começamos a mudar as nossas atitudes e mudar de vida.
Então é algo assim tremendo. Hoje, eu, você que entendemos a palavra, nós ouvimos e aceitamos e devemos buscar esse entendimento. Para quê? Para que o Senhor seja a nossa luz, seja a nossa salvação, seja a nossa fortaleza, seja o nosso protetor, o nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Pai. Nós temos que buscar isso e temos que levar esta mensagem que nós recebemos e entendemos como Deus é poderoso e nos arrependemos e mudamos de vida para outras pessoas. Então nós nascemos em um mundo, nós fomos educados, nós fomos ensinados, porém chegou o momento que nós ouvimos a mensagem, a palavra de Deus, o nosso coração, o nosso espírito, ele ouviu essa mensagem dentro de nós e nos levou a tomar uma decisão de servir e de viver com Deus. E aí começamos a aprender a palavra de Deus. E a palavra de Deus começou a fazer uma transformação em nossas vidas. Isso é muito importante, porque o salmista ele fala aqui: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Nós temos que buscar uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Ele, aonde a palavra dele vai frutificar dentro do meu coração, para que ele possa ser a nossa fortaleza, a nossa rocha, o nosso socorro presente na hora que nós vamos passar por tribulações. Agora é importante, e aqui no versículo 11 ele fala assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plena, por causa dos que me espreitam. Olha só, aqui ele está chamando a atenção para Deus ensinar a andar no caminho reto, no caminho de uma vereda plena, por causa daqueles que espreitam. Aqui ele está falando de pessoas, está falando de situações, está falando até dos principados e potestades, está falando do pecado que muitas vezes quer nos assolar, quer nos perseguir. Porque a nossa luta, meus queridos, não é contra as pessoas que estão ao nosso lado, mas é contra os principados e potestades que atuam neste mundo e às vezes usam de situações, de problemas, até mesmo pessoas que não têm uma vida com Deus, para que possam vir contra nós. Às vezes é no trabalho, às vezes dentro da própria igreja, às vezes na nossa família. Sabe, cada um de nós tem experiências para contar em relação àquilo que tem enfrentado na presença de Deus para ter uma vida digna, né, neste mundo. E aqui ele está falando: ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plena, por causa dos que me perseguem. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, se nós estivermos aqui, ele fala no 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, ainda que estamos aqui na terra profetizando o seu nome, buscando estar na presença dele, buscando viver a palavra de Deus, nós veremos a bondade de Deus ainda enquanto estamos aqui. Por quê? Para que nós possamos testemunhar para as outras pessoas que Deus é bom, que Deus é certo, que a palavra dele é verdadeira e que ele vai fazer todas as coisas. Por quê, meus queridos? Olha só, qual é o benefício da gente estar na presença de Deus? Nós vamos ter, vamos ter o seu cuidado. Vamos ter o seu cuidado. Vamos saber que Deus, ele estará conosco. Olha só, o que ele fala no versículo 10. O versículo 10 ele fala assim: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Sabemos que o pai e a mãe da gente, eles sempre vão estar ao nosso lado, sempre vão estar nos defendendo, porque somos filhos de Deus. E mesmo assim, se na hora que eles falharem, mas se nós estivermos com Deus, Deus ele vai nos acolher. O amor de Deus é maior do que o amor de um pai, é muito maior do que o amor de uma mãe. O amor de Deus ele é supremo, ele é digno, ele é poderoso para restaurar qualquer vida. Basta você fazer o quê? Andar na presença, buscar
morar na presença, buscar, viver na presença, buscar, se arrepender. Arrependimento. O primeiro passo para ir a Deus é ter um coração arrependido. Lembra na palavra, quando o profeta Jeremias fala lá no versículo 33, no capítulo 33, ele fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai enquanto está perto. Então nós temos que buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto está perto. E ele ainda diz mais: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, arrepender dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está dizendo aqui que se a pessoa que chama pelo nome de Deus, qualquer um que chama por Jesus, que chama por Deus, já faz parte do povo de Deus. Por quê? Porque você se arrependeu, você está confessando Jesus diante de todas as pessoas. E você se humilha. Se humilhar é reconhecer que precisa de Deus. Se arrepender é mudar de vida. Vai e não peques mais. Jesus, ele fala, ele perdoa, mas ele nos diz: vai e não peques mais. Então nós devemos caminhar abandonando sempre os pecados. Nós somos muitos, né? Nós temos muitas áreas em nossa vida que temos que mudar. E somente quando nós estamos na presença de Deus é que isso vai acontecer. Olha só, no versículo 2 ele fala assim: quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ou seja, se eu estou na presença de Deus, qualquer que se levantar contra mim, se eu estiver na presença de Deus, se eu me arrependi dos meus pecados, se eu confessei Jesus, se eu estou vivendo a palavra, praticando a palavra, qualquer um que se levantar contra mim, ele vai tropeçar e vai cair. Mas eu tenho que estar na palavra, eu tenho que estar na verdade, eu tenho que estar tendo uma vida na presença de Deus. Não é que eu seja melhor ou maior do que todos, não se trata disso. Se trata de uma vida na dependência de Deus, sabe? Se trata de uma vida na dependência de Deus. Quando eu dependo de Deus, quando eu confesso Deus, quando eu busco, sabe? Todos os dias buscar na casa do Senhor. Quando eu busco isso, os meus inimigos, eles vão fazer o quê? Eles vão tropeçar e vão cair. O que é que isso quer dizer? Está dizendo que por mais planos que ele tente fazer contra nós, os planos dele serão frustrados. Por quê? Porque maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em mim, do que aquele que está contra mim, contra você, do que aquele que está no mundo. Por quê? Porque nós temos um exército celestial de anjos ministradores que acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Olha só, anjos ministradores que acampam ao redor daqueles que temem. Temer aqui não é ter medo. É ter medo sim, mas é temer no sentido de respeitar, de aceitar, de viver, de buscar morar na casa de Deus, de saber que Deus é luz da salvação e saber que Deus é fortaleza da vida. Esse é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Aí eles vão tropeçar e eles vão cair, né? Ainda que um exército se acampe contra mim, o verso 3 fala assim, do 27. Versículo 3 do Salmo 27 fala assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E se estourar uma guerra contra mim, ainda assim terei confiança, porque a confiança que está no meu coração, que está no teu coração, tem que ser ao Deus vivo, eterno e verdadeiro. Por isso, se você ainda não decidiu viver com Deus, ainda não decidiu conhecer esse Deus maravilhoso, meu querido, não perca tempo, venha para Jesus. Jesus diz assim: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Eu vou colocar sobre você o meu jugo que é suave e leve. Mas só que você tem que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. É assim que Jesus nos chama, é assim que Ele nos fala. Ele diz que nós devemos aprender dEle. Ele fala que Ele venceu o mundo. Ele diz: olha, você vai ter aflição no mundo. Nós temos aflição, meu querido.
Enquanto nós não passarmos pelo deserto, não podemos chegar à terra prometida. Enquanto não sermos provados e aprovados por Deus, não chegaremos à terra prometida. Deus, ele não tenta, porque ele não pode ser tentado pelo pecado, e nós não somos tentados por Deus. Nós somos provados para receber dele a graça. Mas temos que ter a palavra de Deus em nossos lábios, em nossa mente, em nosso coração. Porque o inimigo anda ao derredor. Ele é mentiroso e ele usa a palavra para nos confundir. Mas nós devemos dizer assim: está escrito, a palavra do Senhor está escrito, a palavra do Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. Amém? Meus queridos, eu peço que você curta, sabe? É muito importante você deixar o seu joia, é muito importante você compartilhar esta mensagem. Para quê? Para que outros também sejam alcançados pela graça do Senhor Jesus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda. Amém? Deus abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã. Que este Salmo 97, Deus, que eles possam meditar nele todo e saber que o Senhor é a luz e salvação de nossas vidas. Eu abençoo a vida deste meu irmão, desta minha irmã que está nesta jornada. Pai, em nome de Jesus, restaura a sua vida, ainda que ele se sinta abandonado, seja por quem for, mas o Senhor é quem vai acolhê-lo, o Senhor é quem vai trazer-lhe a tua presença. É o Senhor quem exalta a cada um de nós que buscamos a tua presença na presença dos nossos inimigos. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos estar, ó Deus, diante do Senhor, sempre oferecendo, ó Deus, sacrifícios de júbilo, de louvor, cantando e salmodiando, agradecendo ao Senhor pela salvação, pela vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã, abençoo a sua família, o seu trabalho. Se há alguma porta que precisa ser aberta, que o Senhor abra. Se há algum embaraço, algum que tenha que ser consertado na vida dele, ajuda ele, ó Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, se é na saúde, Pai, derrama sobre ele a cura, a libertação espiritual, para que ele possa se sentir, ó Deus, livre da opressão, da ansiedade, da depressão. Pai, em nome de Jesus, cura o teu povo, cura as pessoas, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro por cada um, Senhor, que acompanha, ó Pai, o nosso canal, em nome de Jesus. Oro por cada família, oro por cada irmão, por cada irmã, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor possa estar abençoando e salvando, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Tu és a nossa força, tu és a nossa rocha, tu és a nossa bondade. Aleluia. Glória, glória, glórias ao teu nome, Senhor. Fica na paz, que Deus possa te abençoar grandemente